Oi, pessoal, bom dia. Então, dando continuidade lá à nossa matéria, eu falei com vocês que eu ia explicar por parte sobre o bloco econômico da União Europeia e os três principais blocos, eu vou dar uma explicação mais detalhada, que é a União Europeia, o Mercosul e o NAFTA, tá? Os três principais blocos mundiais. Então, eu vou precisar um pouquinho da atenção de vocês em relação a isso, tá? Eu vou passar também um texto para vocês sobre os blocos, sobre esse bloco, no caso, em especial, o Mercosul, tá? Perdão, a União Europeia. Então, vamos lá. A União Europeia, ela é dividida, a sua fase de evolução, ela foi dividida em 4 fases, né? A primeira fase foi chamada de Benelux, foi quando 3 países que eram produtores de minerais, né? Na indústria siderurgia e metalurgia, e eles resolveram se unir para diminuir a concorrência dentro da Europa diante dos outros fornecedores, né, das outras indústrias, e também para que eles pudessem comprar e vender entre eles de uma forma mais simplificada. Esse grupo, né, com 3 países, foi chamado de Benelux. Benelux, que era composto pelos países Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, que hoje é Holanda, tá? Esse Benelux depois atraiu outros países, tá? Outros países. E aí ampliando essa ideia de livre circulação, né, livre circulação de mercadorias, tá? Que é a zona de livre comércio. Então, a primeira fase do bloco, antes de se formar a União Europeia, foi a zona de livre comércio, iniciada por esse bloco Benelux, tá? Então, depois do Benelux veio o segundo estágio. O segundo estágio foi a CECA, chamada de CECA, CECA, que significa Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Aí nós vamos ampliar o número de países que, além de Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos, agora a gente vai ter a França, né? Reino Unido, nós vamos ter outros países a Alemanha fazendo parte desse bloco, tá? E no decorrer dos anos foi ampliando mais um pouco, passando para Mercado Comum Europeu, ou CEE, tá? Nesse caso, nós tivemos lá no segundo estágio, que é a CECA, né, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, nós tivemos aí a fase que aumentou o número de acordos, né? O que antes só tinha a zona de livre comércio, agora passa a ter o mercado comum, tá? E aí, com o mercado comum, passou a ter aquela questão da livre circulação de pessoas, tá? Depois nós tivemos o terceiro estágio, tá? O terceiro estágio, que é o Mercado Comum Europeu, ou Comunidade Econômica Europeia, CEE, nós tivemos aí o estágio da União Alfandegária, né? E aí ampliou mais ainda o número de participantes, tá? E no caso dos participantes aí, nós aumentamos aí a chamada Europa dos 12, né? Passou a ser 12 países participantes desse grupo, do CCE ou MCE, Mercado Comum Europeu ou Comunidade Econômica Europeia. E aí nós temos
Nesse aí nós fomos o chamado Tratado de Roma, que criou esse novo bloco. Novos acordos foram feitos, ampliando os que já tinham sido feitos, que é a zona de livre comércio, o Benelux, depois nós tivemos o mercado comum, depois, agora, né, a zona a alfandegária, o acordo alfandegário, e por último, que é o quarto e último estágio, que quando foi criado realmente a União Europeia, com 28 países membros, é lógico que no início não foi 28, né, foi ampliando desses 12, foram para 17, depois para 20 e pouco, 20 e 24, e depois chegou a 28, com o último país a entrar, que foi a Croácia, tá? Então, nesse quarto estágio, foi um tratado chamado Tratado de Maastricht, esse tratado que deu origem à União Europeia. Então, todos os nomes anteriores já não existem mais, e agora nós temos a União Europeia com o acordo de união monetária, tá? E nesse acordo de união monetária, nem todos os países membros, né, fazem parte desse acordo, ok? Porque não aceitaram usar o euro como moeda. Eles usam a sua moeda própria. No caso, a Dinamarca, a sua moeda, o dinamarquês, e o Reino Unido com a libra esterlina. Ok, gente?